Irmãos e irmãs, boa tarde para o dia de hoje, que é sábado, e bom dia para o dia de amanhã, que é o segundo domingo da Páscoa. Este segundo domingo da Páscoa, com o Papa João Paulo II, ganhou um nome no ano 2000, como Domingo da Misericórdia. Nós veremos que no Evangelho está presente esse tema e também no Salmo responsorial, eu vou lembrar, esse tema da misericórdia está presente. A misericórdia exatamente é o fruto da morte e da ressurreição do Senhor. Então ouçamos a primeira leitura, que mostra, junto com outras leituras, mostra a importância do dia do Senhor, isto é, domingo. É no domingo que a comunidade cristã se reúne e domingo é que Jesus está presente. Ele vem para a comunidade, ele entra no meio dos discípulos reunidos ainda temerosos. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiram ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. O Apocalipse eu não vou ler, vamos ver depois, só fazer uma relação, porque a visão inicial do Apocalipse, que o visionário chamado João vê na ilha de Patmos, acontece no dia em que os cristãos estavam reunidos, o dia do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado o Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes:
se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam seus discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essas são as leituras desse dia chamado da misericórdia. E talvez um dos motivos, é claro, que é aquela paz que Jesus dá. Repete-se 3 vezes: "A paz esteja convosco." Então é a paz do perdão, do amor, da misericórdia. Quando a gente tem paz, vive em paz com as pessoas, está reconciliado com Deus e vive o dom do amor do perdão de Deus, de seus pecados. Então a primeira leitura é do capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Nós lemos depois da Semana Santa alguns textos durante a semana, nessa semana, e ainda veremos mais, em que se fala dos primeiros cristãos, como eles viviam. E até o capítulo 5, eles foram já perseguidos. Os apóstolos foram presos, ameaçados de morte, Pedro e João foram libertados por um anjo quando estavam presos. E aqui então aparece um quadro, E vejam que o texto ele está no imperfeito. Então, para não contar tudo que os discípulos, os apóstolos, que creram no Senhor e tiveram a experiência da presença sua ressuscitado, então eles colocam em imperfeito como é que era a comunidade, sinais maravilhosos eram realizados. Todos os fiéis se reuniam, estavam muito unidos. Nenhum dos outros ousava juntar-se. E o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Então é uma maneira de resumir o que estava acontecendo. E aí conta aqui, a presença de Pedro, que fazia muitos milagres, a menos são contados, um outro é contado aqui no próprio livro dos Atos dos Apóstolos. Então, descreve a vida da comunidade, efeito desta fé em Cristo ressuscitado, efeito também dessa fé que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos reconciliou consigo e nos dá essa certeza da misericórdia de Deus. Então eu vou ler só o início do Salmo responsorial, o Salmo 117, que nos fala da misericórdia de Deus. Talvez justifique isso
o dia, esse domingo, proclamado pelo Papa João Paulo II como o dia da misericórdia, o domingo da misericórdia. Porque nós devemos dar graças? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Deus é bom. Eterna é a sua misericórdia. E aí vem o refrão: a casa de Israel agora diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. A certeza dessa misericórdia, que nunca termina, Deus está sempre disposto, pronto a nos perdoar, é exatamente esta fé na ressurreição do Senhor e na sua morte, que é doado. O Filho de Deus deu a sua vida para nos livrar do caminho do mal e nos perdoar os pecados. Então, esse capítulo 20, como nós vimos, ele termina aquilo que era inicialmente o Evangelho de São João. Jesus realizou muitos sinais. Quem que estava realizando sinais era também Pedro. Aconteciam milagres, muita gente vinha para ser curado, né? E esses sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro. O Evangelho de São João fala só de 6 sinais, né? 6 grandes milagres de Jesus, que ele não chama milagre, mas sinal. Aquilo que Jesus faz é aquilo que ele quer que aconteça em nossas vidas e que aconteça através do exemplo, do bom exemplo dos cristãos que creem nele. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, assim se conclui. Depois foi acrescentado mais um capítulo que ainda ouviremos nesse tempo da Páscoa. Então, aqui, antes dessa cena, nós temos Maria Madalena, que vai ao sepulcro, encontra o sepulcro vazio. Ela não foi lá para ungir o corpo de Jesus, porque tinha visto como Nicodemos e José de Arimateia arranjaram lá uns 30 quilos de mirra e aloés, um perfume e algo que conserva também os cadáveres, né? Então ela foi lá para chorar o seu amado Jesus. E ela foi bem cedo no primeiro dia da semana. Mas ela não viu Jesus logo. Ela foi anunciar a Pedro e João correm até o sepulcro, vem a mesma coisa, João acredita e quando ela volta mais tarde para o mesmo jardim do sepulcro, é que Jesus aparece a ela. E de noite, no primeiro dia da semana, de noite, então, primeiro dia da semana é o dia depois do sábado, porque a semana dos judeus termina com o sábado. E no primeiro dia, então, se torna o domingo, o dia em que o Senhor aparece. E aí os apóstolos estão reunidos, Jesus aparece. Por incrível que pareça, não está a palavra aparecer, mesmo que ele manifestou-se, né? Mostrou-lhes, né? Literalmente, Jesus entrou. Como é que alguém entra numa casa que não é dele? Porque é a casa de Jesus. Quem que estava reunido? A comunidade, os apóstolos e muitos outros que estavam ainda com medo de serem presos e também mortos a exemplo de Jesus. Então ele entra lá e a primeira coisa que diz, a paz esteja convosco. Bem que eles precisavam de paz.
tinham abandonado o Senhor. Aos pés da cruz de Cristo estavam apenas João, o evangelista, o discípulo que Jesus amava, a mãe de Jesus e também algumas mulheres, entre elas Maria Madalena. E aí Jesus, o que faz? Ele se põe primeiro no meio deles. Ele não se coloca numa cátedra em cima, se coloca no meio. Quando o sacerdote na missa diz, o Senhor esteja convosco, nós respondemos, Ele está no meio de nós. A gente está reunido e Cristo vem ao nosso meio. O Cristo está onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele está presente também, como Ele disse nos Evangelhos. Então aqui, a comunidade reunida. Em outras palavras, né, quando a gente não está presente nos domingos, na celebração da Eucaristia, nós podendo, significa que nós perdemos a ocasião de estar com Jesus. Que Ele está lá no meio da comunidade reunida, pela sua palavra, pela sua presença que nós não vemos, e pela Eucaristia. E aí, então, os discípulos, ele mostra primeiro como que a carteira de identidade, qual é? As mãos chagadas, os pés chagados e o lado. E aí, ele novamente repete, a paz esteja convosco. E logo envia. Então, ele concede todo o amor. Está tudo perdoado. Jesus perdoou tudo. Os apóstolos estavam temendo morrer. E então, essa paz, né, ela acontece, digamos, quando você está cheio de amor, você também tem vontade de anunciar aos outros essa experiência de amor que Cristo nos dá pela sua morte e ressurreição. Então ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Envia assim à toa? Não. Ele concede o dom do Espírito Santo. Soprou sobre eles. Assim como na hora da criação de Adão, a partir da terra, tendo feito assim um modelo de barro, Jesus sopra, Deus sopra o seu sopro de vida e Adão se torna um ser vivente, não é? E aqui é uma nova vida. Recebei o Espírito Santo. E aí, se esse Espírito Santo, recebei Espírito Santo, né? Porque depende da capacidade de cada um. Ele concede, então, essa união com Deus pelo Espírito Santo, não é? É dada a cada pessoa. Não é só aos apóstolos. E aí ele concede o poder de perdoar os pecados. Eles lhes serão perdoados. Nós rezamos sempre: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E aí vem a questão de Tomé o Dídimo. Dídimo, na língua de Jesus, significa gêmeo. Se ele era gêmeo ou não, não sei, mas ele era muito parecido com Jesus, né? Porque esse Tomé que não está presente e depois Jesus o repreende na segunda vez, esse mesmo Tomé, quando Jesus está para ir a Jerusalém, eles estavam com medo, porque Jesus tinha evitado de estar em Jerusalém. E aí, com coragem, ele foi. Aí foi o Tomé que disse assim: nós também vamos contigo. Estamos prontos para morrer por ti. Então esse era o Tomé. Ele não era tão ruim assim como a gente pensa, né? Incrédulo. E aí, então,
Quando os discípulos dizem que viram, dizem, não, não acredito. Se eu não tocar as chagas, não tocar o seu lado, não vou acreditar. E Jesus aparece, de novo, sem pedir licença. Ele entrou, porque a comunidade é de Jesus. Ele entrou lá, faz parte da comunidade. Ele é o centro. Ele se coloca no meio. E aí se dirige a Tomé, não é? E pede para ele ver as chagas e colocar o dedo no seu lado. E aí Tomé respondeu, né? Quer dizer, Jesus diz, não sejas incrédulo, mas fiel. A gente nem sabe se ele colocou o dedo ou não na chaga, mas suponhamos, enquanto ele estava colocando o dedo na mão, ele sentiu-se como que tomado, Jesus tomou conta de ser, com seu amor, o amor do Pai, do Espírito Santo, ele é tomado por esse amor. É isso que Deus quer quando nós estamos lá aos domingos participando da Eucaristia. E aí então ele responde assim com entusiasmo. Os apóstolos, quando Jesus disse, o Senhor esteja convosco, a quem perdoados os pecados serão perdoados, etc, etc, né? Eles não dizem meu Senhor e meu Deus. Então é Tomé, esse incrédulo, que diz. E aí vem uma palavra de Jesus que serve bem para o nosso tempo. Nós não somos apóstolos, nós não somos testemunhas de Cristo ressuscitado no tempo histórico, mas somos testemunhas hoje. Então, Jesus pergunta, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Somos nós, meus irmãos e irmãs. Então, algo que nós podemos guardar, não é? Nesse dia da misericórdia, em que celebramos a misericórdia de Deus, trazida por Jesus Cristo, morto e ressuscitado, a importância de a gente estar junto na comunidade. É na comunidade cristã que celebra a Eucaristia, ou o seu culto em torno da Eucaristia e escuta a palavra de Deus, é que se fortalece a fé. Se mantém a nossa identidade cristã. Então isso que eu desejo, essa alegria, eles se alegraram com o Senhor. Essa alegria é a gente reconhecer que Deus nos ama, apesar de tudo, apesar de nós sermos pecadores. Então desejo a todos um bom domingo, o domingo da misericórdia. E o Senhor esteja com todas as nossas famílias. Assim seja.